Eu sempre tive vontade de entrar para essa área de artes, mas eu ficava em dúvida em qual linguagem trabalhar, qual eu queria me dedicar. E aí, como meu pai era músico, eu tive mais proximidade com a música e a gente foi atrás de algum projeto social na época que desse essa oportunidade de estudar música. E aí tive formação em música erudita, em violino e viola de arco. E aí, como violista, eu fui convidado para tocar na Orquestra Municipal de Campo Grande durante 2 anos. Aí eu tive que desistir, deixar um pouquinho de lado a música erudita, porque eu tenho tendinite nos 2 punhos, e decidi me dedicar à dança. E aí eu fui atrás da escola Isadora Duncan. Eu entrei no período de Enem. Aí eu falei, o que eu vou fazer de Enem dentro dessas áreas, né? E aí eu descobri o curso de artes visuais aqui da UFMS e decidi fazer a licenciatura. Porque já em música e na dança eu gostava muito de dar aula, já tinha proximidade ali, de pegar uma aula ou outra. Aí eu decidi me dedicar na licenciatura. Aí eu entrei em 2015 no curso de artes visuais aqui da UFMS e no começo eu só pensava em ser professor. Só que como a gente tem matérias em poéticas, né, que é dentro das linguagens, pintura, gravura, escultura, desenho, vídeo, fotografia e algumas outras, isso foi despertando o interesse para trabalhar dentro dessas linguagens. E aí, em 2018, finalzinho de 2018, começou a surgir o interesse pela gravura. Foi quando eu comecei, de fato, a me dedicar mais à gravura, à linguagem da gravura e fazer minhas primeiras experimentações. São 2 linguagens. Dentro da gravura, é um processo bem tradicional a gravura, assim, é histórico, é uma tradição dentro de artes já, e ela sempre trabalha com a questão do preto sobre o branco, é a mancha preta sobre um papel branco, né? E aí, dentro da gravura, eu comecei a ir atrás de assuntos que me despertavam interesse para tratar na gravura, que normalmente não são tão tratados. E aí eu encontrei as religiões de matriz africana, que eu sou candomblessista, e comecei a fazer um trabalho sobre questões raciais, o candomblé e a gravura, tudo isso dentro da gravura. E aí eu fui produzindo uma série que ainda está em produção, ao todo são 12 gravuras, estou quase na metade já, logo acaba. E aí na gravura eu venho desempenhando esse trabalho. Na aquarela, ela é mais recente por causa da disciplina de pintura, que ela traz uma suavidade, traz uma transparência, e aí eu paro de trabalhar com questões externas e começo a trabalhar mais questões internas. A aquarela surgiu esse ano, dentro de uma das experimentações na disciplina de pintura, porque na gravura eu sempre trato sobre a questão ligada às questões raciais, principalmente, só que agora na aquarela eu trago para algo um pouco mais íntimo. Então eu vou contar minha história, as coisas que eu passei dentro da aquarela, de uma forma muito sutil. Então eu trato sobre questão do racismo, questões históricas de pedofilia, de agressão, de preconceito, de homofobia, tudo dentro da aquarela. E aí a série que eu trouxe hoje, por exemplo, para mostrar, é através do toque, é através da mão, como que essa mão às vezes vem na forma de acolhimento, às vezes vem na forma de agressão, o que representa essa linguagem corporal, né? E aí a aquarela me possibilita tratar, assim, às vezes de temas muito pesados, só que de forma mais sutil, que passa quase despercebido, só quando o público olha, assim, a pessoa olha realmente para o trabalho, começa a se questionar, que ele tem aquele feeling de perceber o que está acontecendo ali no trabalho. Sempre um mistério, assim, o que o outro vai pensar sobre o nosso trabalho. Quando a gente produz uma obra, a gente já vai intencionando a visualidade do outro, como que o outro vai perceber. Só que quando a obra sai do ateliê, ela já deixa de ser totalmente sua e ela se torna um pouco do outro. E é sempre uma questão bem misteriosa, assim, muito gostosa, porque você produz um trabalho com uma certa intencionalidade, falando sobre alguma coisa, só que cada um vai ler a partir daquele repertório, a partir da sua história pessoal, a sua obra. Eu tenho 2 pesquisas agora, que é o meu projeto de iniciação científica, o PIBIC, né? E aí eu recebo bolsa pela UFMS, que é Matrizes Africanas no Festival América do Sul, com a orientação da professora Simone Rocha, que ela está pesquisando, tem uma pesquisa um pouco mais ampla sobre o Festival América do Sul,
E aí eu faço esse recortezinho para falar sobre as matrizes africanas dentro do festival. E a minha segunda pesquisa, que está encaminhando para o meu TCC, é sobre o artista Flávio Cerqueira. Ele tem uma obra chamada Amnésia, que é um menino em bronze que derrama um balde de tinta branca sobre si para falar sobre o processo histórico de embranquecimento do negro no Brasil. E aí eu faço uma pesquisa crítica sobre esse trabalho. É sempre um sonho, né? São sonhos que a gente vai construindo ao longo da graduação, descobrindo os caminhos que a gente pode, mas eu penso em atuar durante um período na rede pública, né? No ensino fundamental e médio, mas eu pretendo seguir a carreira acadêmica, utilizar já as pesquisas que eu já venho desenvolvendo para continuar no mundo acadêmico, né? Desenvolvendo pesquisa no mestrado, no doutorado e tudo mais. E dentro de arte, eu vejo que o trabalho está ganhando cada vez mais espaço. Então, a gente comecei com uma gravura aqui, uma gravura lá, e aí já foi uma série inteira em uma exposição. E aí eu penso em continuar no trabalho. Gosto muito de trabalhar com galerias e museus, é algo que me desperta interesse, tanto em gravura quanto em aquarela. São duas linguagens que eu gosto de trabalhar, assim, que dá para conciliar com a vida acadêmica, com essa carreira de artista.